quando isso não acontece, então ficam as lacunas, né? Fica faltando algo. Você percebe que quando alguém apresenta aquela queixa para os apóstolos, já havia uma lacuna, né? Já havia uma brecha ali, estava faltando algo que precisava ser corrigido. E eles fizeram, porque eles tinham pessoas dedicadas, cheias do Espírito Santo, cheias de fé e de boa reputação, que assumiram aquelas funções e se dedicaram e deram conta daquela função. Isso é um outro ponto também importante na vida da igreja, que quando nós assumirmos responsabilidades no corpo de Cristo, nós possamos zelar por aquilo ali, e nós possamos dar conta, porque a Bíblia diz que é maldito quem faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós temos que entender que tudo que está relacionado ao templo, à obra do Senhor, é sagrado. Tudo é ministério. Tudo que é feito em relação à obra de Deus é ministério. O ministério não é só do pastor, não é só de quem está ali à frente, à liderança da igreja, mas aquele que louva é ministério, aquele que zela a igreja é ministério, aquele que ensaia para o louvor é ministério, aquele que preside um grupo de homens, de mulheres, de crianças, de jovens, qualquer trabalho que você faz na obra de Deus é ministério, e nós devemos zelar por isso. Então, entrando na nossa apostila, para falarmos sobre o governo eclesiástico, o autor diz assim, na letra D: a princípio, os seguidores de Jesus não viram a necessidade de desenvolver um sistema de governo da igreja. Esperavam que Cristo voltasse em breve, por isso tratavam os problemas internos à medida que surgiam, geralmente de um modo muito informal, né? Quando aconteceu a descida do Espírito Santo, ali no Pentecostes, eles começaram a pregar. E aí cada sermão se convertiam 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, e a igreja foi crescendo de uma forma assustadora, né? E eles esperavam que Jesus ia voltar naqueles dias mesmo. Tanto é que quando Jesus falou da promessa do derramamento do Espírito Santo, eles perguntaram: Senhor, esse é o tempo em que o Senhor vai restaurar a paz a Israel? E Jesus disse assim: não cabe a vocês saberem os tempos e as épocas que o Pai reservou, né, pela sua exclusiva vontade, pela sua exclusiva sabedoria, cabe a Deus. Mas vocês vão receber poder do Espírito Santo. E ao receberem o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso está no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, nos versículos 7 e 8, né, quando eles fazem essa pergunta, e Jesus responde assim. Então, quando eles viram que Jesus ia demorar um pouco mais, mas eles esperavam todo o tempo, nos seus dias, eles começaram a ver que eles tinham que organizar uma estrutura eclesiástica de governo na igreja, para que a igreja pudesse ter um bom funcionamento, porque era uma instituição já grande, com crentes se convertendo todos os dias, e aí precisava que se tivesse uma organização, separasse uns para evangelizarem, uns para fazerem ação social, outros para ensinarem a igreja, né? Organizarem as atividades de evangelização, e assim por diante. Então aí eles vão começar a sair daquilo que era informal, que acontecia de forma espontânea, para uma atividade sistemática, como nós falamos de manhã. E quando eles vão pregar o evangelho em Antioquia, que é a primeira base missionária em terra gentílica, né, aquela primeira igreja que prepara os missionários, que treina os missionários, que envia missionários, que recolhe sustento para os missionários ele pregar o evangelho. Eles recolhiam ofertas para investirem na obra de Deus. Eles recolhiam ofertas para socorrerem os irmãos pobres, necessitados, nas várias cidades onde o evangelho estava sendo pregado. Então você percebe, como o próprio autor falou, que havia uma obra missionária sistemática. Ou seja, era um trabalho planejado e organizado, não era feito de qualquer forma. Mas eles foram construindo esse conhecimento e
desenvolvendo essas experiências à medida que a igreja foi também avançando. Então aqui, nessa parte introdutória do estudo, ele termina dizendo aí que eles esperavam que Cristo voltasse em breve e, por isso, tratavam os problemas internos à medida que surgiam, geralmente de modo informal. Segundo parágrafo, mas o tempo em que Paulo escreveu suas cartas às igrejas, os cristãos reconheciam a necessidade de organizar o seu trabalho. O NT, o Novo Testamento, não nos dá um quadro pormenorizado deste governo da igreja primitiva. Evidentemente, um ou mais presbíteros presidiam os negócios de cada congregação. Romanos capítulo 12, eu queria convidar vocês a abrirem aí, versículos de 6 ao 8, ele traz um pouco dessa orientação aí, né? Do trabalho da igreja. Romanos capítulo 12, versículos de 6 ao 8, que diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a palavra da fé, ou seja, a responsabilidade de quem profetiza não fazer isso de forma irresponsável, mas fazer pela palavra da fé, com base bíblica. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, observe que ele fala dessa diversidade de dons e ele chama a atenção para a responsabilidade que cada um tem no exercício do seu dom. Né? Aquele que profetiza não pode sair dando profecias em nome de Deus, sendo profecias falsas, mentirosas, como nós estamos vendo hoje, que só fazem perverter a fé das pessoas e revoltar ainda mais aqueles que são revoltados com o Evangelho, afastando-os da graça de Deus e trazendo escândalo para o Evangelho de Cristo. Deve ser feita profecia segundo a proporção da fé. A profecia deve ter base bíblica, é um dom que o Espírito Santo concede à igreja, mas precisa ser exercido com responsabilidade, e a igreja tem que ter maturidade também para julgar a profecia, porque senão a gente vai se afastar da palavra de Deus e vai sair fazendo tudo quanto é bobagem que as pessoas estão dizendo por aí hoje. Vocês já viram que, principalmente nesses últimos anos, surgiram muitas profecias, né? E você vê que cada uma que surge causa um tormento nas pessoas, um desespero, porque as pessoas ficam angustiadas exatamente por não conhecerem a palavra de Deus e ficam com medo do que alguns profetas perambulantes estão profetizando por aí. Aí elas recorrem a quem? A quem estuda um pouquinho mais da palavra de Deus, né? Para buscarem uma orientação. E aí, quem conhece a palavra de Deus, geralmente diz assim, olha, não se assuste com isso não, porque isso aí é profetada. Vamos acalmar o coração. Quem conhece a palavra de Deus não vai dar crédito a muitas bobagens que aparecem por aí.